Boa tarde, galera. Terceiro bloco da nossa aulinha aí de direito penal. Princípio da continuidade das leis, que vocês precisam saber. Depois que uma lei entra em vigor, a princípio, ela subsiste até que outra seja editada. O desuso e os costumes não revogam uma lei, pessoal. Outra coisa, decisão judicial não revoga a lei. Decisão judicial do STF em controle de constitucionalidade também não revoga a lei. Isso que vocês precisam saber. A decisão judicial, ela retira somente a eficácia da lei, porém não a revoga. Tudo bem, pessoal? Não existe lei irrevogável, uma lei que não pode ser revogável de qualquer forma, tudo bem? As leis temporárias e a lei excepcional, elas são autorrevogáveis. Elas nascem e se revogam de forma automática, tudo bem? A própria previsão da lei já traz quando ela vai entrar em vigor e quando ela vai ser revogada. Isso são as temporárias e as excepcionais, tudo bem? Conflito das leis penais no tempo, pessoal. Quando é que ocorre esse conflito entre as leis penais no tempo? Ocorre quando uma lei passa a regulamentar uma matéria tratada na lei anterior, tudo bem? Surge então alguns conflitos, é o chamado de direito intertemporal, conjunto de regras e princípios que solucionam as leis penais no tempo, tudo bom? A regra geral, pessoal, é da tempus regis actum. Aplica-se a lei penal que estava em vigor no momento em que o fato foi praticado. Essa é a regra, pessoal. Esse tempo regis actum é um desdobramento natural do princípio da anterioridade do direito penal. Regra, tempus regis actum. Tudo bem? Exceções, pessoal. Nós temos, como nós já vimos, o princípio da retroatividade mais benéfica, artigo 5º e 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar como crime, cessando-se em virtude dela a execução e os efeitos da sentença penal condenatória. Parágrafo único, pessoal. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tudo bem, galera? Sem problemas? Temos aí a exceção ao princípio do tempus regis actum. Abolício crimes, pessoal, é a nova lei que torna atípica um fato até então considerado criminoso, tá? O crime, ele deixa de existir em razão de uma nova lei, tá? Qual que é a natureza jurídica, pessoal? A natureza jurídica da abolício crimes é uma causa extintiva da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente. 2. Pela graça, anistia ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei que não considera o fato mais gravoso, pessoal. É abolício crimes. Pela prescrição, decadência ou perempção. 5. Pela renúncia do direito à queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. 6. Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. E 7. Pelo perdão judicial aceito nos casos previstos na lei. Todas essas hipóteses, inclusive abolício crimes, vão causar aí a extinção da punibilidade. Tudo bem? Efeitos da abolício crimes, pessoal. Apaga todos os efeitos penais, pessoal, somente penais, de eventual sentença condenatória. O agente, ele retorna a seu status de primário. A pena é reincidida, tudo bem? Bons antecedentes também. Subsistem, no entanto, pessoal, os efeitos extrapenais, galera, para o caso de abolício crimes. Por exemplo, a obrigação de reparar o dano, tudo bem? Quais são os requisitos, pessoal, para abolício crimes? É necessário o preenchimento de 2 requisitos: revogação do tipo penal e a supressão material do fato criminoso, ou seja, o fato deixa de ter relevância penal, pessoal. Por exemplo,
Artigo 240, o adultério, pessoal. Artigo 214, o atentado violento ao pudor, diferentemente do adultério, nós não podemos falar e abolício crimes, pessoal. O que antes era atentado violento ao pudor, agora virou estupro. Nós estamos diante do princípio da continuidade típico-normativa. É diferente da abolício crimes. O que era estupro, o que era atentado violento ao pudor antigamente, agora passou a ser estupro. Tudo bem? Abolício crimes é uma coisa. O princípio da continuidade típico-normativa é uma outra coisa. Tudo bem? Exemplos aí, pessoal. Abolício crimes e continuidade típico-normativa. Abolício crimes. Trata-se da supressão da figura criminosa. Essa supressão se dá de forma material e de forma formal. Princípio da continuidade normativa. A supressão do tipo normal, do tipo penal, é apenas formal, mas ele continua crime em outro lugar. Tudo bem? Abolício crimes. A conduta não será mais punida, pessoal. O fato deixa de ser punível. Continuidade típico-normativa. O fato permanece punível. A conduta criminosa apenas migra para um outro local. Tudo bem? Abolício crimes, pessoal. A intenção do legislador é não considerar mais o fato criminoso. Já na continuidade típico-normativa, a intenção do legislador é manter o caráter criminoso do fato, mas com uma outra roupagem. Tudo bem? Algumas diferenças aí entre abolício crimes e continuidade típico-normativa. Novatio legis in melius, pessoal, ou lex Mitchell, é a nova lei que, de qualquer forma, pessoal, ela favorece o agente. É uma lei melhor. Então, ela deve ser apurada no fato concreto. Teoria da ponderação concreta é a que prevalece. O juiz, no caso concreto, vai dizer se a lei é melhor ou pior para o autor. Ignorar a segunda corrente, que deveria ser perguntada ao agente do crime qual lei deveria ser aplicada a ele. Essa teoria é minoritária apenas para a Defensoria Pública da União. Tudo bem? O que é o comum aí nos dois institutos, pessoal, nas duas categorias? A retroatividade da lei mais benéfica ela é automática, ela não depende de nada para ser aplicada. Essa retroatividade independe de uma cláusula expressa. A lei nova não precisa dizer o que é mais benéfico. Alcança, inclusive, os fatos já devidamente julgados, pessoal. O trânsito em julgado não é óbice para eu aplicar a lei mais benéfica, pessoal. Momento de aplicação da lei benéfica. Se estiver na fase do inquérito ou na ação penal de primeira instância, é o juiz de primeiro grau que vai aplicar a lei mais benéfica. Segundo, se estiver no tribunal, seja em grau de recurso, seja de competência originária, será aplicada pelo tribunal a lei mais benéfica. Se a condenação já transitou em julgado, o juiz da execução que vai aplicar a lei mais benéfica. Guardem isso com vocês. Súmula 611, pessoal. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. E artigo 66 da lei de execução penal, pessoal. Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer forma favorecer o condenado. Tudo bem? A lei penal mais benéfica ela é dotada de ultraatividade, pessoal. O que é isso? A ultraatividade é a aplicação da lei penal mais benéfica mesmo depois da sua revogação, pessoal, desde que o fato tenha sido praticado quando ela estava em vigor. Ultraatividade. Novatio legis incriminadora, pessoal, ou neoincriminalização. Trata-se de uma outra nomenclatura adotada pelo Supremo. Cria um crime até então que era inexistente, pessoal. Tudo bem? Novatio legis impégios ou lex gravior, pessoal. É a nova lei que, de qualquer modo, prejudica o agente, pessoal. Aqui a lei é pior para o agente.
Em respeito ao princípio da anterioridade, essas leis piores, elas não retroagem, só se aplicam aos fatos praticados após a sua entrada em vigor. Novatio legis impégios. Tudo bem? Beleza. Exemplo de novatio legis impégios, galera. O prazo prescricional, antigamente com pena inferior a 1 ano, era de 2 anos o prazo prescricional. Veja, a lei anterior ela é ultrativa para os fatos praticados na sua agência. Ela vai continuar sendo aplicada. Tudo bem? Depois da alteração da lei da prescrição, que esse prazo passou de 2 para 3 anos, nós temos uma lei pior. Ela não poderá retroagir. A lei posterior revogadora é irretroativa, pois ela é maléfica ao acusado. Tudo bem? O Estado terá mais tempo para punir o acusado. Dessa forma, irá prejudicar a situação do réu. Sendo prejudicial ao réu, não deverá retroagir. Tudo bem? Antes da exemplo agora de neocriminalização, pessoal. Cola eletrônica. Antigamente era fato atípico, segundo o entendimento do STF e do STJ. Depois houve uma criminalização dessa conduta, podendo caracterizar o artigo 311-A do Código Penal. Estamos diante de uma neocriminalização. Nesse caso, a lei posterior é irretroativa, ela não pode regir para fatos anteriores. Tudo bem? Tranquilo. Novatio legis impégios. Estelionato contra idoso tinha uma pena de 1 a 5 anos. Veio uma nova lei dizendo que a pena de estelionato contra o idoso deveria ser aplicada em dobro, pessoal. O parágrafo 4º não pode retroagir para alcançar os fatos pretéritos. E se o estelionato for praticado em continuidade delitiva, galera, onde o estelionato se repete a vários momentos? Nós já falamos isso aqui, pessoal. Pela súmula 711 do STF, eu vou poder aplicar a lei mais grave. Tudo bem? Beleza. Continuando. Divergências. Existe a possibilidade de eu aplicar uma terceira lei, ou seja, uma lei melhor ou uma lei pior, uma lei que seja melhor em certo espaço ou pior em determinados momentos. É possível que o juiz crie uma terceira lei, ou uma chamada uma lex tertia, pessoal, para favorecer o réu? Existem algumas teorias, pessoal. Umas que dizem que sim e outras que dizem que não. Prevalece as que dizem que não é possível, tá? Teoria da ponderação unitária ou global. Ao juiz cabe aplicar a lei total, ou a lei nova, ou a lei velha. Ele não pode criar uma nova lei, pelo princípio da separação dos poderes, pois nesse caso o juiz estaria no papel do legislador, pessoal. Pessoal, essa é a teoria que sempre foi aplicada pelo STF. No Código de Processo Militar existe a previsão expressa de proibição dessa conduta, tudo bem? Por outro lado, pessoal, nós temos que sim, uma teoria, uma vertente capitaneada por José Federico Marx, teoria da posição diferenciada. O juiz pode aplicar a lei em casos para favorecer, uma lei nova nos casos em que favorece, ele pode aplicar as partes boas e vetar as partes ruins. Essa teoria é minoritária, pessoal. Hoje em dia, eu quero que vocês levem para a prova que ele não pode criar uma terceira lei. Por exemplo, no crime de tráfico, durante a lei 6368 de 76, a pena era de 3 a 15 anos. Porém, com a nova lei, o crime de tráfico teve uma lei de 5 a 15 anos. Veja, a lei nova é pior para o agente, concordam? Porém, a lei nova trouxe a possibilidade do tráfico privilegiado, o que é uma coisa melhor para a gente. É possível aplicar em certas partes a melhor parte, em outras partes a pior parte? Não, pessoal, tá? Apesar de grande discussão no STF, ficou sedimentado que não se admite combinação de leis, e o STJ, inclusive, aplicou uma súmula 501
contrária à combinação das leis. Tudo bem? Continuando, pessoal. Lei penal intermediária. O que é isso, pessoal? Quando a lei mais benéfica não é nem a lei ao tempo do crime, nem ao tempo da sentença. Nesse intervalo entre o tempo do crime, entre a ação e a sentença, eu tenho uma lei intermediária que é mais benéfica. O STF admite a figura da lei penal intermediária mais benéfica, pessoal. Tudo bem? Eu vou aplicar a lei mais benéfica, tá? Pessoal, e as leis autorrevogáveis, elas existem? Sim, pessoal, elas existem. Elas se revogam independentemente de outra lei. É a exceção ao princípio da continuidade da lei. São as chamadas leis intermitentes, pessoal. Tudo bem? Elas possuem ultraatividade. Por exemplo, se praticou o crime na sua vigência, ela continuará valendo, mesmo que na sentença a lei já não exista mais, para evitar que existam manobras protelatórias que levem à impunidade do réu. Tudo bem, galera? Tudo beleza? Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, que embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao crime praticado durante a sua vigência. Tudo bem? Para não ficar nenhuma dúvida aí. Podemos classificar as leis excepcionais em lei penal temporária e lei penal excepcional. A temporária é aquela que tem um prazo de validade certo para ocorrer, ou seja, ela tem uma vigência pré-determinada no tempo. Por exemplo, o artigo 36 da Lei 12.663 de 2012, a lei que teve vigência durante a Copa de 2014. Artigo 36. Os tipos penais previstos nesse capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Veja, ela vigiu de forma temporária. Por outro lado, lei penal excepcional, pessoal, é aquela que vigora somente numa situação de anormalidade. Tudo bem? As duas possuem o efeito da ultraatividade. Tudo bem? Beleza. Lei penal em branco, pessoal, cega ou aberta em conflito de leis penal no tempo. O que nós podemos falar sobre isso aqui? A lei penal em branco, pessoal, é aquela em que o preceito primário, preceito primário é a definição da conduta criminosa. Já o preceito secundário é a pena cominada ao preceito primário. Tudo bem? Na lei penal em branco, o conceito secundário é completo, porém, o preceito primário, o que seria o crime, por exemplo, no artigo 121, matar alguém, essa conduta é incompleta, ou seja, ela depende de uma complementação. Franz von Liszt diziam que as leis penais em branco seriam corpos errantes em busca de alma. Espécies de lei penal em branco, pessoal. Lei penal homogênea ou lato sensu. O complemento para o complementar o preceito primário tem a mesma origem, pessoal, ou a mesma natureza jurídica que a lei penal a ser complementada. É uma lei complementando outra lei. A homogênea, pessoal, ela pode ser homovitelínea. Por exemplo, a lei penal e o seu complemento, elas estão inclusas no mesmo artigo, no mesmo diploma legal, lá no Código Penal, artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem aos artigos 297 a 302. O próprio Código Penal já vai remeter o seu complemento. Lei penal homogênea homovitelínea. 2. Lei penal homogênea heterovitelínea. São diplomas legislativos diversos. Por exemplo, artigo 236. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, pessoal. Tudo bem? Vejam, o complemento dessa vez não está no próprio Código Penal, mas sim lá no Código Civil, pessoal. Lei penal homogênea
heterovitelínea, outro complemento de outra lei, tudo bem? Lei penal em branco heterogênea, pessoal, stricto sensu ou fragmentária. O complemento já não é mais uma lei, pessoal. O complemento é um ato administrativo, tudo bem? O complemento tem origem e natureza jurídica diversas da lei penal a ser complementada. Por exemplo, lei de drogas. Bem, é lá na portaria da Anvisa que eu vou dizer o que será drogas. Não será mais aí por uma lei. Também o Estatuto do Desarmamento. Nós temos lá uma regulamentação do SINARME para dizer o que é arma ou não. Lei penal em branco de fundo constitucional, raramente cobrada, mas eu trouxe aqui para vocês. O complemento do preceito primário está na própria Constituição Federal. Por exemplo, o crime de abandono intelectual. Tudo bem? Lei penal em branco, pessoal, ao avesso ou inversa. O preceito primário está complementado, ele tem matar alguém, mas o preceito secundário, por exemplo, o quantum de pena precisa de complementação. É a lei penal em branco ou em avesso. Por exemplo, o genocídio. Parágrafo 1º. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional ou étnico, racial ou religioso como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Veja, descreveu o que é genocídio, porém não disse a pena, pessoal. Lei penal em branco, avesso ou inversa. Qual será punido? Com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Ele se ateve lá ao homicídio, tudo bem, pessoal? Então, fiquem espertos, ou com as penas do 129, parágrafo 2º, no caso da letra B. O complemento obrigatoriamente será uma lei, em homenagem ao princípio da reserva legal, não podendo ser um ato administrativo para condominar pena para um tipo legal. Tudo bem? Beleza. Exemplos aí, pessoal, de abolício crimes. Por exemplo, antes da Lei 11.106, o adultério era crime, pessoal, nos moldes do artigo 240 do Código Penal. Depois da Lei 11.106, o adultério passou a não ser considerado mais crime. Houve uma abolição da figura criminosa. Tudo bem? Conflito aparente de leis penais, pessoal. Antinomia, muito importante também. Tá? Qual é o conceito? É a situação que, para um único fato praticado pelo agente, duas ou mais normas penais se revelam aparentemente aplicáveis. O conflito aparente de normas, ele não tem previsão no legal no Brasil. É fruto da doutrina e da jurisprudência. O que vocês precisam saber? Quais são os requisitos para que eu fale num conflito aparente de normas penais, pessoal? Primeiro, unidade de fato, diferentemente do concurso de pessoas, que é fruto de uma previsão legislativa. Aqui, no conflito aparente de normas penais, eu tenho apenas um crime. Pluralidade de leis aparentemente aplicáveis. Por exemplo, existe ou não uma alternatividade própria das leis. Terceiro requisito, pessoal, vigência simultânea de todas as leis. Diferentemente do conflito de leis penais no tempo, todas as leis têm que estar em vigor para que eu fale em um conflito aparente de normas penais. Tudo bem? Qual é a finalidade do conflito aparente de normas penais? Evitar o bis in idem, pessoal. Se o agente praticou apenas um fato, ele deverá responder apenas por um crime, pessoal. 2. Manter a unidade e a coerência do ordenamento do direito. O direito não tolera antinomias, pessoal. O ordenamento jurídico global vem a suprimi-las através de algumas soluções. E quais seriam essas soluções para resolver o conflito de antinomia aparente de normas penais? Primeiro,
Existem alguns princípios que solucionam esses conflitos. Esses princípios, eles não têm origem na lei, pessoal, tá? Eles são uma construção da jurisprudência e da doutrina. Quais são os princípios mais aceitos de forma unânime, pessoal, tá? Temos o princípio da especialidade, o princípio da conjunção, entre outros. O princípio da especialidade, só alguns vão ser aplicados. Vamos falar cada um deles, pessoal. Princípio da especialidade. O princípio da especialidade, ele prevalece sobre os demais princípios de solução do conflito aparente de normas, tá? Ele deriva da própria construção dos tipos penais. O que vai dizer esse tipo? O próprio legislador, ele cria um tipo específico quando ele quer diferenciar de um outro tipo penal. A lei especial, no princípio da especialidade, deve prevalecer sobre a lei geral, pessoal, mas não a revoga, tudo bem? Por exemplo, a lei especial, ela prevê o crime específico e a lei geral prevê o crime genérico. A lei especial é a soma dos elementos da lei geral com os elementos especializantes. Por exemplo, no caso lá do infanticídio, não deixa de ser um homicídio, porém a lei traz critérios especializantes para dizer que aquilo ali não é homicídio, aquilo ali é infanticídio, tudo bem? A lei especial tem tudo o que tem na lei geral, pessoal, somando-se ainda elementos que a tornam de certa forma específica. Podem estar no mesmo diploma legislativo ou em diplomas legislativos diversos, tudo bem? Que mais, pessoal, sobre o princípio da especialidade? A relação de especialidade se estabelece no plano abstrato, galera. Isto é, independe da gravidade dos crimes. Em outras palavras, deve-se aplicar a lei especial, pouco importando se ela é mais grave ou menos grave que o crime genérico. Exemplo, que eu já disse para vocês, homicídio e infanticídio. Artigo 123. Matar alguém sob a influência do estado puerperal, pessoal. O próprio filho durante o parto ou logo após. Veja, trata-se de um homicídio com caracteres especiais. Princípio da especialidade. Tudo bem, pessoal? Então, vamos encerrando aqui o nosso terceiro bloco e já já nós voltamos para o nosso último bloco. Um abraço, pessoal.